Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube para falar de tarô, óbvio, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu acabei de ganhar, ganhei do autor, e claro, não podia deixar de falar sobre isso, né? O livro é este aqui. O Tarô e Amor, escrito pelo Ney Naif, que é um amigo de muitos anos, um colega de longa data. E esse livro aqui, Tarô e Amor, sobre o Templo de Afrodite, ó, vou deixar até mais distante para vocês verem, vale dizer, tá? Publicado pela editora Alfabeto. É uma versão super nova, acabei de ganhar, pode ver aqui, ó. Tinha até separado uma página, mas vou mostrar para vocês que bonitinho. Com dedicatória e tudo, ó. Eu vim falar para vocês sobre esse livro, primeiro porque, óbvio, estou muito grata por ter recebido e por ter ganho essa versão. Eu gosto de ler livros e de estudar, mas já vou aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre isso. Eu não sou uma rata de livros de tarô. Explico. Já fui. Veja que eu já estou nesse rolê há mais de 30 anos, então a realidade é que hoje em dia eu já não leio todos os livros de tarô que aparecem. Então eu acho até interessante porque às vezes as pessoas me escrevem: Você já leu tal livro? E quando é livro mais antigo, gente, sim, já li, nem precisa me perguntar. Agora, quando é um livro, invenção, um livro que cria muita história, e livro, principalmente livro escrito por inteligência artificial, assim, menor possibilidade, eu não vou ler. E com o tempo eu também fui adquirindo um certo cuidado com isso, tá? Por quê? Porque eu percebi que, às vezes, o excesso de leitura só prejudicava. Então, hoje em dia, eu faço curadoria de autores e autoras. Assim, esse livro é bacana? Quem escreveu? Qual é a finalidade desse livro? Porque às vezes a gente tem essa pira de ler todos os livros, porque supostamente se a gente ler todos os livros de tarô, a gente vai saber mais sobre tarô, e às vezes não, a gente só se confunde. Então vocês podem ver que eu nem falo muito sobre livro de tarô, é uma coisa que eu sou muito chatinha mesmo. Hoje em dia, os que eu tenho aqui são os que eu li, e dos que eu li, que realmente eu entendi que eram significativos. Na época que eu fazia o podcast Dama de Copas, junto com a Thaís, o Júlio e o Emanuel, a gente fez uma parceria com uma editora, inclusive, e a gente lia os livros que eles enviavam para a gente fazer resenha. E confesso que para mim não foi uma atividade muito tranquila. Primeiro, porque não era remunerada, né? Eu acho muito louco esse olhar que as pessoas têm sobre a nossa profissão, que é, faz aí, você me divulga e supostamente eu te ajudo porque, sei lá, eu sou uma marca legal, né? Enfim. Mas num segundo momento, em segundo lugar, às vezes a gente tinha que ler livros que não tinham nada a ver, e aquilo realmente para mim não foi uma experiência legal. Como eu falei, eu prefiro fazer uma curadoria. Por isso, não falo sobre qualquer livro, assim, não venho trazer esse assunto regularmente. Acho que isso precisa ser analisado com bastante cuidado, e principalmente vou deixar uma chave importante para vocês aqui, na minha opinião, tá? Meu canal, tô falando sobre as minhas opiniões aqui. Então, assim, minha opinião é que não adianta você ler todos os livros se você não fizer um curso, se você não tiver troca, porque tem muita coisa que você lê que você acha que você entendeu e que na prática vai funcionar de um jeito diferente, porque no tarô a teoria não anda sem a prática. Então não adianta muito. Na minha concepção é ficar lendo, 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 lendo. É uma grande masturbação mental, nem sei se eu posso falar esse termo aqui, mas enfim, e acaba que muitas vezes a gente, na hora de jogar, simplesmente não consegue. Óbvio que não vai conseguir, porque não tem troca, porque não tem o aprendizado prático, né? É para isso que servem as aulas e os cursos, certo? Dito tudo isso, voltamos ao ponto do livro que me trouxe até aqui, que, como vocês sabem, acabei de explicar, não sou muito de falar a respeito do assunto, mas quis vir falar por quê. De novo, porque Ney Naif é um amigo e um colega, e também porque eu achei esse livro interessante para trazer explicação sobre um jogo que virou um clássico. Esse jogo, hoje em dia,
é praticado em vários países. Ele já atravessou as fronteiras brasileiras e ele é muito conhecido por ser um jogo bacana, por ser um jogo muito bom. Então, eu vou já trazer para vocês aqui um exemplo que eu gravei específico para mostrar para vocês como é esse jogo, o Templo de Afrodite, como ele funciona, tanto com o método básico americano ou europeu, mas vou trazer para vocês aqui alguns modelinhos para vocês verem como ele é colocado e como ele funciona. Esse é o formato original do jogo. Então a gente tem as 7 cartas, certo? Aqui. E cada uma das fileiras vai representar uma das pessoas envolvidas na relação. Segundo o livro, essa fileira aqui é a fileira do parceiro ou da parceira. E essa fileira aqui é a do consulente, ou seja, a pessoa que vem se consultar, ou você mesma, você mesmo, caso você esteja jogando para si mesmo ou para si mesma, você vai estar aqui, não aqui. Essa coluna é da outra pessoa. E no meio, a gente tem a casa de futuro. A formação do jogo é basicamente essa. E caso você esteja jogando usando o método europeu, que são 2 cartas em cada casa de jogo, um maior e um menor combinados, a configuração vai ficar dessa maneira. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre esse jogo em algum momento ou já usa, né? Como eu falei, é um queridinho. E eu acho legal trazer para vocês como ele fica montado aqui, né? Como eu fiz agora, para vocês terem uma ideia da configuração dele de um modo geral. Eu não fiquei passando com detalhes sobre as casas, gente, nem ficar explicando, porque isso aqui não é uma aula de método, nem é uma aula de tiragem. É muito para falar do livro, da função do livro e o que a gente consegue fazer com esse livro e o que a gente consegue fazer com esse jogo. Então é óbvio que eu não vou ficar dando aula aqui, não sou a favor de dar aula dessa maneira, porque muita gente aprende picado e tarô não é brincadeira. A gente precisa lembrar que sim, tem a parte divertidinha que a gente coloca às vezes na rede social, mas quando a gente está jogando para a gente ou para outras pessoas, a conversa muda de figura. Não vou dar aula para vocês aqui. Este livro tem uma configuração muito bacana, ele foi montado de um jeito muito bacana, tá? Porque o autor, o Ney, ele traz aqui um texto, né, para falar um pouco sobre esse assunto, com pontos muito interessantes, inclusive é, uma percepção que eu acho que às vezes quando a gente joga sobre a vida sentimental, que é sobre isso que o jogo trata, vida sentimental afetiva, independente da situação dessa vida afetiva, pode ser um crush, pode ser um flerte, pode ser só um interesse por alguém, pode ser namoro, pode ser noivado, pode ser casamento, pode ser divorciado, enfim, desde que se trate de vida sentimental e não. Esse jogo não se trata de uma tiragem que vai falar sobre outros tipos de relacionamento. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Que é basicamente o motivo pelo qual eu resolvi gravar falando sobre esse livro. Então ele começa trazendo já alguns pontos sobre relacionamentos que eu acho super interessante, gente, que é, por exemplo, o fato de quando às vezes a gente vai jogar tarô para relacionamento, a gente já tem um pensamento meio formatado a respeito daquele assunto, né? Então a gente acha que, por exemplo, se uma pessoa gosta de mim, necessariamente a gente vai ficar junto. E nesse livro, por exemplo, o Ney traz essa percepção de que assim, não, amor não garante relacionamento. Não, não significa que porque você tem um relacionamento, necessariamente vocês se amam ou, mais do que isso, vocês estão felizes. Esses pontos ajudam a gente a entender bastante sobre como se dá as dinâmicas sentimentais, né? E o quanto é importante a gente sair um pouco dessa chave, que é a chave contos da Disney. Então, o príncipe vai lá, salva a princesa e eles são felizes para sempre. Acho que é super importante a gente entender que não, a gente não é feliz para sempre, as coisas não funcionam assim na vida real. E sim, você pode gostar de alguém e não ser retribuída ou retribuído. Ou você pode não gostar dessa pessoa e essa pessoa gostar de você, por exemplo. Vocês podem estar juntos sem necessariamente estarem apaixonados, ou vocês podem estar apaixonados, mas não estarem juntos. Vocês podem conseguir se apaixonar, estar junto, mas não necessariamente serem felizes.
em longo prazo, ou até em médio prazo, ou até às vezes em curto prazo. Quer dizer, pensar sobre isso é muito importante. E isso é uma coisa que a gente fala pouco no tarô. A gente se ocupa tanto das cartas e dos jogos que a gente esquece que a gente precisa de repertório para falar sobre certos temas. Falar sobre amor é uma coisa muito complexa. Jogar sobre isso, idem. Por isso que eu acabei de mencionar. Acho complicado a gente ficar mudando configuração de jogo e principalmente a gente ficar jogando tarô como se fosse uma brincadeira. Porque quando se trata de coisas que são valiosas para nós, fica difícil a gente levar na brincadeira. É por isso que esse assunto é um assunto importante, é um assunto sério, e eu achei muito legal que o Ney abre o livro trazendo esses textos, textos assim, falando um pouco sobre essa vida sentimental, que foi uma preocupação que eu tive agora no último curso que eu fiz sobre tarô e amor. Foi um curso estendido, longo pra caramba, uma versão atualizada, onde inclusive eu abordo os vínculos não monogâmicos, os vínculos que são meio fora da caixinha habitual que a gente conhece. Então, falemos no curso, né? Eu trouxe essa ideia. Falemos sobre o tradicionalzão, mas falemos também sobre as outras formas e fórmulas sentimentais que a gente tem por aí e que são pouco abordadas. Por isso foi um curso super longo que eu digo, acho que tem 7 aulas, 6 ou 7 aulas longas, com material de apoio, falando não só sobre as cartas nas casas sentimentais, a diferença entre os vínculos entre pessoas que estão ou não se relacionando, né? Como que é você se relacionar com alguém mesmo não tendo um vínculo definido com essa pessoa, ou como é você tendo esse vínculo, continuar se relacionando, quer dizer, muitas opções. Ler os arcanos para isso demanda uma atenção cuidadosa da nossa parte, não é um troço assim simples ou fácil, não é? Ah, o eremita gosta, mas ele prefere ficar sozinho em todas as casas, porque não é assim que funciona. Então, foi um curso bastante elaborado, como eu falei, falando das cartas, trazendo jogos, inclusive o Templo de Afrodite, dentre esses jogos que eu gravei. E percebi ali, enquanto atualizava esse curso, o quanto o assunto é profundo. Por isso que quando eu vi esse livro eu achei muito legal. Porque eu falei, olha aqui, que legal. Tá trazendo aqui um assunto, já no começo do livro ele traz essa percepção, né, sobre como esses relacionamentos funcionam ou não, como a questão amorosa e a questão da felicidade atravessam esses tópicos e como a gente lida com eles. Então, já começa o livro falando sobre isso. E aí, logo no capítulo 2 ele já vai falar sobre o jogo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Já trouxe até o vídeo explicando e mostrando como o jogo fica montado. Mais adiante eu vou mostrar onde é que são as casas que dão o quiprocó, sobre o qual eu quero conversar aqui com vocês hoje. E ele traz isso logo no capítulo 2, página 23 desse livro que eu mostrei para vocês. Em seguida, no capítulo 3, ele vai falar sobre todos os arcanos maiores em várias alternativas e possibilidades diferentes, ou seja, como é que aquele arcano é quando gosta, como ele é quando não gosta, como ele é quando ele está se envolvendo com alguém, como ele é solteiro, como ele é comprometido. Quer dizer, a gente tem essas variações de leitura e é sim super importante a gente conhecer essa variedade, senão a gente acaba sempre falando a mesma coisa, tá? E não é bem assim que funciona. O capítulo 4 ele vai falar dos arcanos menores, então sim, vai ter arcano menor, sim, e ele trouxe todos esses arcanos menores. E no capítulo 5 ele traz exemplos de leitura no método básico europeu e americano. Eu acho interessante também, porque para quem joga só com arcano maior, que é o método básico, esse livro funciona. Para quem joga com o método americano, que é basicamente misturar arcanos maiores e menores tudo junto e colocar nas casas de jogo sempre uma carta, independente de ser arcano maior ou menor, que é o método americano, quer dizer, a pessoa pode usar esse livro também. E se você usa o método europeu, que é o combinado que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, também é totalmente possível usar o livro. A gente tem aqui todas essas opções e ele acho que cobriu, gente, de um jeito muito interessante todas essas
ah, essas temáticas que envolvem o relacionamento sentimental. Mas eu quero aqui falar com vocês sobre o ponto que para mim é o mais importante dentro desse rolê todo, que é o fato de que, com o passar do tempo, algumas pessoas mudaram o jeito de jogar essa tiragem. Como assim? Pois é, eu também não sabia, confesso para vocês que eu também não sabia. Fiquei sabendo assim por um azar, não diria sorte, foi azar, preferia não saber. E isso aqui, veja, não é uma crítica, mas acho que um jeito leve e divertido, minimamente divertido, de falar sobre uma coisa que eu acho, no fundo, bastante importante e séria da gente considerar, tá? Mas estou tentando trazer na leveza para não virar a chata do rolê, que é a minha tendência de vez em quando, né? Enfim, estava lá eu vivendo a minha vidinha, dando um curso, dando uma aula ali em determinado momento, e alguém me faz uma pergunta quando a pessoa vira e fala assim. Kelma, na casa da atitude, como é que a gente joga isso? E eu falei, que casa da atitude? E aí, gente, eu me dei conta de que esse jogo estava sendo usado de formas diferentes por colegas e praticantes e eu nem sabia. Eu aprendi esse jogo com o próprio Ney Naif há muitos anos atrás, acho que coisa de Ai, gente, mais de 20 anos atrás. Eu fiz esse curso de tarô e amor com ele há mais de 20 anos atrás. Claro que com o passar do tempo a gente vai atualizando, como eu faço com os meus cursos. Então, esse livro também é essa iniciativa. Vamos falar sobre isso no ano de 2026, no século 21, né? De todo modo, como eu falei, há mais de 20 anos eu fiz esse curso com o Ney, aprendi assim, segui usando dessa maneira e segui respeitando as casas. Porém, nesse dia que me perguntaram, eu percebi que tinha sido modificado a forma do jogo. Então, eu vou deixar para vocês aqui rapidinho de novo um vídeo para vocês verem onde é que a coisa se complica e aí a gente prossegue de lá, tá? A partir desse ponto. A mudança que o pessoal normalmente faz acontece nessas duas casas aqui, casa 3 e casa 6, porque o jogo é assim: casa 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, aqui, casa 3 e casa 6, que seriam o sexual do parceiro ou parceira e o sexual meu ou do consulente, aqui normalmente o pessoal troca o sentido da casa, muda de sexual para outra coisa. E normalmente é aí que pode dar problema. O que acaba acontecendo, gente querida, é que na hora que a gente vai jogar e a gente muda tanto a coluna a ser analisada quanto a casa de jogo, a gente está alterando uma configuração e um sistema que podem não funcionar. Resumindo, é isso. Então, aqui no livro, ó, ele traz, como eu falei, capítulo 2 é logo no comecinho, tá? Ele traz a explicação do jogo, que eu já deixei para vocês aqui até a imagem, mas vamos lá respeitar aqui a escrita do livro, né? Ó, vocês veem aqui na casa um e na casa 4, por exemplo, que aqui vai ser a análise do plano mental, ou seja, de como esse casal se relaciona, certo? Casa 2 e casa 5 como eles estão envolvidos sentimentalmente. Casa 3 e casa 6 que eu mostrei no vídeo, a casa sexual. Se vocês olharem, tem um sentido: cabeça, coração e sexo. Sistematicamente falando, se a gente muda isso, a gente já está mudando a dinâmica, a gente está mudando a anatomia de um jogo. Se a gente pega essas duas casas de baixo, que seriam até geograficamente falando, anatomicamente falando, a casa sexual, a gente troca por um plano mental, primeiro não faz sentido, geograficamente falando mesmo, na localização das casas. Segundo, que a gente não vai entender por quê. Se aqui já tem um plano mental, por que que aqui eu tenho que falar de novo sobre esse plano mental? Qual é o sentido disso? Atitude, comportamento, expressão, fala, interação estão todos aqui nessa interação.
Vale dizer, lembrando, essa coluna sendo a do parceiro ou parceira e essa coluna sendo da consulente, do consulente ou da gente, se a gente estiver jogando para a gente mesmo. Inverter as colunas também pode dar problema na hora de jogar. Por quê? Porque é uma questão de respeitar o sistema. Tem um sentido, tem um propósito, tem uma explicação. Como eu falei para vocês, começando pelo mais básico, aqui a gente já tem até a parte anatômica mesmo, cabeça, coração e sexo. Não tem como a gente pegar isso aqui e trocar por alguma outra coisa que a gente quer substituir, porque aqui a gente quer jogar, por exemplo, esse jogo para uma relação entre mim, né, e meu chefe. Por que não? Porque, gente, o jogo chama Templo de Afrodite, é sobre amor. Ó a capa do livro. Amor. Então, assim, a menos que eu tenha um caso com meu chefe, não faz sentido eu jogar um templo de Afrodite com meu chefe. Tem outros jogos que podem me ajudar a analisar a minha relação com meu chefe, por exemplo, ou com a minha mãe, ou com meu filho, que não é um jogo talhado para falar de relacionamentos afetivos, sexuais ou emocionais dentro do âmbito romântico, certo? Por isso, de novo, vale lembrar, tem uma série de razões estruturais e autorais que mostram para gente que mudar essa dinâmica de jogo não é uma boa opção. Tô falando que vocês são piores oraculistas? Não. Tô xingando as pessoas? Não. Tô querendo atacar essas pessoas? Não. O ponto é fica a pergunta: para que mudar um jogo que funciona tão bem? Principalmente, para que mudar de um jeito que não cabe na anatomia, na estrutura e na base do jogo? Não adianta a gente tirar o sexual de um relacionamento. Eu estive recentemente numa entrevista para um podcast, eu e o Ney Naif. Eu, Ney Naif e Cici Lima fomos para essa entrevista. E ele falou isso. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de analisar a parte sexual de um relacionamento? Por que que isso precisa ser modificado, por exemplo, né? Qual é o sentido de você ir lá e tirar as casas sexuais de um jogo, sendo que a gente sabe que essa é uma parte integrante fundamental de qualquer tipo de relacionamento afetivo amoroso. Tendo ou não tendo relação sexual, isso é um assunto sim. Então, ir lá e tirar essas casas e mudar essas casas pode ser um problema. Da mesma maneira que inverter as colunas também. Aqui nesse livro ele explica as casas direitinho e no final, inclusive, como eu falei para vocês, ele dá exemplo. Era sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a inventar coisa, a chance de não funcionar é grande. Depois a pessoa fala: puxa vida, eu li não sei quantos mil livros sobre tarô, mas eu não consigo jogar. Então, falta prática, falta troca, como eu falei no começo. Ou, puxa vida, eu não me dou bem com o templo de Afrodite. Por que não? Aí você vai olhar, a pessoa mudou o sentido das casas, a pessoa inverte as colunas e muitas vezes a pessoa nem sabe direito ler os planos dos arcanos ali naquelas casas. Aí você fala, então, não, vamos voltar para a teoria. Vocês percebem como teoria e prática estão sempre caminhando juntas? Vamos lá voltar para a teoria e vamos entender. Primeiro jogo. Casa um é plano mental do parceiro ou parceira. Casa 2 plano sentimental do parceiro ou parceira. Casa 3 plano sexual do parceiro ou parceira. Casa 4 plano mental do consulente. Casa 5, plano sentimental do consulente. Casa 6 plano sexual. Casa 7 plano material, porque fala de possibilidades futuras, certo? Quando a gente vai lá e vê que a casa um e 3 conversam, porque é o mental meu com o mental do outro, na verdade vice-versa, né? O mental do outro com o mental meu, o sentimento do outro com o meu sentimento na casa 2 e 5. E como a gente troca ali na casa 3 e na casa 6, fisicamente falando, a gente tem mente, sentimento e corpo físico, junto com uma possibilidade futura. Vocês percebem? Esse jogo funciona e ele é conhecido e ele é muito querido porque ele é bom. Eu uso esse jogo há mais de 20 anos. É um jogo bom, de fato. Mas é importante que a gente mantenha. E aí tem gente que fala: poxa, Kelma, mas se for só um crush, por exemplo,
Tô afim da pessoa, a pessoa nem sabe que eu sou afim dela. O que que eu faço com a casa 3 e com a casa 6? Ali você vê se tem desejo, se tem atração, se tem química, se existe algum tipo de fagulha, no sentido físico mesmo, porque às vezes você pode idealizar muito uma pessoa, ela pode ser maravilhosa, incrível, sensacional, mas não rola atração. Então ali não é só o sexo em si, mas é como eu me comporto fisicamente em relação à pessoa. Isso envolve sentir desejo por ela ou não, me sentir atraída por ela ou não, saber atrair essa pessoa, como eu fico quando eu tô perto da pessoa. Se eu precisar tocar essa pessoa, se eu precisar abraçar, se eu precisar beijar, como é que vai ser isso? É a parte física, a gente não pode tirar isso de uma relação, senão vira um relacionamento platônico. Ou, como eu falei, vai jogar sobre mim e sobre meu chefe, mas assim, gente, vai jogar Templo de Afrodite? Não, faz outro jogo. Então, resumindo, o principal desse livro, tirando o fato de que eu ganhei do próprio Ney autografado e que ele é sempre um querido, todas as vezes que a gente se encontra, é uma figura muito querida que está aí na minha história há muitos anos. Tirando isso, o que eu mais gostei desse livro é a possibilidade de a gente esclarecer de uma vez por todas para que serve o Templo de Afrodite e como ele funciona. Então, não só recomendo a compra, mas recomendo o estudo que envolve a teoria e a prática juntos, porque isso faz diferença. E lembro, não adianta só comprar o livro, precisa sim estudar, precisa ter ali uma orientação, uma supervisão que seja uma troca com alguém, para você não cair nesse lugar de achar que entendeu, mas que às vezes na prática aquilo ou não funciona ou a prática mostra para gente que a gente não entendeu. E o mais importante, para fechar aquilo que eu tinha falado no começo, eu acho de verdade que quando a gente está falando de tarô, alterar coisas para o nosso bel prazer é um grande erro. Uma coisa é você fazer os seus testes e você testar os jogos ou possibilidades no seu dia a dia sem grandes compromissos. Outra coisa é você jogar para si ou jogar para outras pessoas. Porque quando a gente está falando de assuntos que envolvem o tarô, que normalmente são assuntos sérios, a gente fala sobre amor, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre família, a gente fala sobre assuntos muito importantes. Levar isso na brincadeira ou fazer isso sem conhecimento é sim uma coisa bastante delicada, porque a gente está falando da vida das pessoas, a gente está sim, em alguma medida, participando de momentos importantes das pessoas, e o mínimo que a gente precisa ter nesses momentos é respeito e acho que principalmente conhecimento técnico, teórico e prático para poder dar conta disso e efetivamente ajudar e não gerar experiências desnecessárias, experiências ruins para as pessoas ou até superficializar tanto as experiências que a gente acaba caindo num lugar que a gente já infelizmente conhece muito bem, que é o lugar da pessoa realmente achar que ela pode jogar com o chat GPT 20 vezes ao dia para a mesma questão e que sim, ela vai ter uma resposta de verdade ali e principalmente ela vai resolver os seus problemas. A gente sabe que não é assim e muito disso que acontece precisa partir da gente mesmo, precisa partir do nosso compromisso, da nossa consciência e da nossa responsabilidade para aquilo que a gente se predispõe a fazer, certo? Recomendo esse livro vivamente, é muito legal. Façam o jogo do jeito que o autor criou, porque sugiro que se funciona há tantos anos e se o mundo inteiro usa, deve ter alguma razão para isso. A gente não precisa querer necessariamente mudar. A gente pode sim seguir a cartilha. Essa cartilha funciona, está bem embasada e para o nosso trabalho ou para as nossas práticas ela pode fazer muita diferença, certo? A gente se vê na próxima, gente. Obrigada até aqui. Tchau, tchau.